Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui, né? Mais uma sexta-feira. Chegou o momento da palavra na nossa reflexão diária. E hoje nós vamos compartilhar uns versículos ali, 3 versículos que se encontram ali na carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, né? Antes de mais nada, eu quero pedir para você que está entrando agora, se puder se inscrever no meu canal, eu fico muito agradecido, tá? Deixa o teu joinha, compartilhe, comente, fica à vontade. Bata no para todos, se você gostar, você vai ficar recebendo toda semana essas mensagens. Que Deus abençoe. As mensagens rápidas, o máximo é 10, 11 minutos, às vezes é bem menos, e muito edificante, tá? E a você que já é da casa, você que já vem há muito tempo, eu só tenho que te agradecer pela tua fidelidade. Deus te abençoe. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Aleluia. Amém, meus amados, minhas amadas. Esses 3 versículos aqui são tremendamente impactantes. Ele vem logo depois que o apóstolo, o escritor dos Hebreus aqui, que eu creio que seja Paulo, ele escreveu, né, o capítulo 11 inteiro, falando de homens e mulheres de fé, uma galeria de gigantes da fé, exemplo para todos nós. E naquela época que ele escreveu, ele cita todo esse gigante. E quando chega no capítulo 12, ele vem falando assim, a partir do versículo 1. O interessante aqui é que ele diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhos. Ele, na época lá, ele falava, tem a palavra literária, para aquele tempo, literária, e para nós, espiritual. Porque essa palavra foi escrita naquela época, para hoje, para os tempos de hoje, para mim e para você. E se Jesus demorar, nós vamos, outros entram, e essa palavra continua viva. Não é mesmo? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Olha só, ele diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhos. Muitos pregadores dizem que essa nuvem de testemunhos são demônios e também são anjos de Deus. Estão todos lá, porque a Bíblia fala que na região celestial, os espíritos, as potestades do ar, da região celestial, Efésios, lá, lê lá, né, capítulo 6, você vai ver que tem uma nuvem de testemunhos, tem uma nuvem de espíritos maus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então não é para nós se assombrar, que antes tem os anjos de Deus ali. E pós eles, ali ao derredor, fica esses anjos caídos esperando um momento que o apóstolo Pedro diz, um momento para nos tragar. Realmente o negócio não é fácil. Na época, ele se vira e se mostra ali, ele está falando no capítulo 12, mostrando o exemplo daquelas pessoas
E quando ele fala desses testemunhos, ele está concluindo o capítulo 11. Ele está dizendo, portanto, também nós. Né? Ele, é como, aqui é separado por capítulo, porque a Bíblia foi separada por capítulo. Mas a carta dele era direta, era uma carta. E ele está no mesmo assunto. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Aqueles que morreram, aqueles que ali, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Davi, todo ele fala de todos ali, e não negaram a sua fé, foram para a arena, esquartejados, e eles perseveraram. E ele está dando esse conselho para nós, para que nós também, naquela época, ele dizia para eles lá, e essa palavra vem até mim e até você, para a gente também não desvanecer. Olha para o sofrimento de Jesus, e Jesus, ele vai dizer aqui no versículo 3, que é para trazer em consideração as coisas que atentamente aconteceram ali. Ele suportou uma oposição dos inimigos. O evangelho hoje é duro você pregar o evangelho, você querer viver como um crente fiel, um crente verdadeiro, você tem que suportar. E nós não temos aqui a pena de morte, a sentença dos crentes ainda não estão queimando crentes nas praças. Eu digo ainda porque do jeito que a coisa vai, pode, porque o cinto vai apertar. A Bíblia diz que o cinto vai apertando, o cobertor é curto. Então, vamos pregar o evangelho, vamos ter como exemplo os mais antigos, e também serve uma palavra literária para nós. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos aqui olhar para os nossos antepassados, pessoas honestas, nossos avós, os nossos pais, vamos seguir os passos deles, porque certamente eles eram pessoas que lutaram nessa vida com honestidade, não precisaram de enganar ninguém, não precisaram de dar cheque sem fundo, não precisaram de fazer nada disso. Eles sofreram, suportaram a angústia, suportaram o suor, o calor, trabalharam, nos criaram, e nós devemos seguir os passos dos nossos antepassados também. E isso, se é um exemplo bom para ser seguido. Ele está falando do bom exemplo, porque aqueles lá eram um bom exemplo. Amém? Glória a Deus? Pessoas como Abraão, que deixou toda a parentela, deixou tudo, e foi só porque ouviu uma voz que se dizia Deus, e ele acreditou, ele creu. Nós não podemos desvanecer da nossa fé. Ele diz assim que, olha, que nós temos que correr uma carreira que nos está proposta. Todos nós temos uma luta, temos uma carreira, temos um obstáculo. É uma corrida de obstáculos. Se cair um daqueles obstáculos, cair, você continua. Vença os outros que estão na frente, volta. Essa carreira, ela não tem fim, até enquanto o Senhor Jesus não nos chamar. É uma carreira dura, porque a nossa luta, a Bíblia diz que ela não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Estão lá, uma nuvem de testemunho. Tem testemunho ao meu favor, ao teu favor, que são os anjos do Senhor, que vê todas as coisas. Mas também tem os inimigos, que também escutam tudo e querem uma palavra boba que a gente deixa sair da nossa boca. Eles estão procurando uma brechinha. Se você abrir uma fresta no muro, a Bíblia diz que a serpente, entra por aquela fresta e vai picar lá na frente. Se o muro estiver fechado, não tem um espaço para a serpente entrar, ele não entra. Não dê lugar ao diabo, é o que a Bíblia diz. Não dê lugar ao diabo. E ele resistir firmemente, e ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus, aleluia. A mensagem de hoje é essa. É uma mensagem de ânimo? Sim, porque nós, primeiro ponto, nós temos que ter fé.
acreditar fielmente em Deus, que Ele é capaz de cumprir com tudo aquilo que Ele determinou para a minha vida, para a tua vida. E se a gente tem uma carreira, não vamos desvanecer. Ela foi proposta daquela maneira, vamos lutar daquela maneira. E segundo é que olhar para os testemunhos dos nossos antepassados e ver como é que as coisas aconteceram. Amém? Glória a Deus. Até a próxima!